E aí, Beatmasters, tudo beleza aí? Calma aí, pessoal, que essa rabisqueira aqui tem um motivo, tá? E sim, nós vamos analisar gráfico hoje, né? Nós vamos falar sobre um assunto aqui que é muito pouco falado, tá? Que é o Henrique, CryptoTrader, e hoje nós vamos falar sobre armadilhas, tá? Armadilhas de topo e armadilha de fundo, tá? É um assunto muito pouco abordado, tá? Esse tema a gente quase não acha aí, né, nos analistas, né, nos grafistas aí, né, por aí afora, né? E é um movimento muito comum, tá? E é um movimento que faz você perder dinheiro, né? Então, você precisa passar a enxergar esses movimentos como uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? Você vai usar esse movimento ao seu favor, né? Que é isso que a gente faz, a gente vai andar para a mesma direção onde os grandes players estão se movendo, tá certo? Bom, então primeiramente aqui a gente vai falar um pouco sobre DAO, né? E por que esse é um problema, né? As armadilhas, ele é um problema para quem usa a análise gráfica clássica, né? Segundo a teoria de DAO, porque justamente esse padrão ele ele acaba conflitando, né, com quem tem essa visão, né, do gráfico, né? Por quê? Porque quando você está em tendência, né, que é o que a análise técnica clássica fala, né, nós vamos operar a tendência e tal, você sempre vai operar, né, buscando o rompimento do topo anterior, né? E então, quando você está em tendência de alta, você sempre tem um rompimento de topo, né, e um teste de fundo, ou, né, em outras palavras, né, rompe resistência, testa suporte, rompe resistência, testa suporte, rompe resistência, testa suporte, rompe resistência, testa suporte, rompe resistência e perde suporte, né? E a tendência, ela inverte, né? Segundo o DAO, né? Ela é indefinida até que ela seja substituída por uma nova tendência, né? Então aqui nós temos uma tendência de alta, né? Impulsos ascendentes, né? E aí a gente tem um momento aqui, né? Onde o mercado vira, né? E ele passa a fazer topos e fundos descendentes, rompendo fundo, testando topo, rompendo fundo, testando topo, rompendo fundo. E o problema de você operar somente olhando isso, né, é que você vai ser pego justamente nessas armadilhas, tá? Eu não estou falando que é errado você operar esses tipos de rompimento, tá? Mas o que acontece? Essas armadilhas, elas são justamente, né, para pegar as pessoas que estão posicionadas, né, ou que vão usar aquele movimento ali como um gatilho. No caso de um rompimento de topo, né, teste de topo, vamos lá, né, o que pode acontecer aqui? Quais são as possibilidades, tá? Do cara colocar a ordem dele, né, de compra a cada rompimento de topo. Então ele vai colocar a ordem dele de compra quando romper esse topo aqui, né? Vamos ver se aparece. Quando romper esse topo aqui, não apareceu, vamos lá de novo. Quando romper esse topo aqui, né? Quando romper esse topo aqui. E ele pode usar da seguinte forma, né? O correto, né, que a gente é ensinado a gente a fazer, né? Toda vez que romper um topo, né, você vai entrar aqui e vai colocar seu stop no último fundo, né? Então você vai colocar no fundo anterior. Se você entrou aqui, fez o topo, fez o novo fundo, você pode mover o seu stop para cá. Se você entrou nesse rompimento aqui, você vai pôr o seu stop
posicionado justamente aqui, certo? E é justamente o problema da armadilha, né? O problema da armadilha é que ele é um falso movimento, né? Um falso rompimento, né? Justamente para pegar esses gatilhos aqui, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes o cara vê o preço caindo, né? Ele abre uma posição de short aqui, né? Visando uma posição vendida, visando esse suporte aqui, né? Ou visando mais abaixo, né? E aí ele coloca o stop dele também posicionado. O stop dele vai ficar aqui, né? Porque ele vendeu aqui, né? Ele viu que deixou um candle aqui, né? De reversão, né? E aí ele vai vender e vai pegar essa perna aqui buscando, né? Buscando vir até aqui embaixo, né? E o que acontece? O preço vem, não vai na primeira, volta, estopa ele, né? Comumente quando você tem uma armadilha de topo, né? Você vê o preço fazendo às vezes isso aqui uma vez, né? Faz outra vez e volta abaixo aqui, né? Aí ele faz de novo aqui, às vezes até supera um pouquinho, aí ele cai de uma vez, né? Então, o que o player quer aqui, né? Ele quer desfazer da sua posição, né? Que ele montou lá embaixo, né? Então, ele faz uma ignição aqui, né? Geralmente a primeira perna é uma perna de acumulação, né? A segunda é onde o preço começa a andar com mais força, né? E ele vai ganhando cada vez mais força, culminando num movimento de euforia, né? E aqui geralmente onde os atrasados entram, né? Onde que começa a sair notícia, né? Falar, notícia boa e o mercado vai subir mais, já subiu 100%, vai subir mais 100%, porque tem espaço ainda para subir, né? E aí o cara aqui usa isso aqui para desfazer a posição. E então ele usa esses gatilhos aqui, né? Para acionar compras, né? E aí ele vende para todo mundo aqui em cima, né? E aí ele deixa o preço cair, né? E aí o que acontece? Quando o preço vem sem força, ele rompe aqui, né? Ele vende para todo mundo aqui, todo mundo compra e põe o stop abaixo, né? Ele joga o preço para baixo. E aí depois quem termina de fazer o movimento, né? Vendendo, né? O próprio cara que entrou no rompimento, né? Porque ele teve que colocar o stop dele. Ele teve que colocar o stop dele aqui, a não ser que ele está operando sem stop, mas aí é outra história, né? E quem está querendo vender, né? O cara que quer entrar vendido, o trader que quer entrar vendido, ele vai entrar vendido usando um gatilho de venda também aqui nesse ponto, né? Porque esse aqui foi o último suporte, né? Então sempre que perder um suporte, segundo a teoria clássica, né, vai perder o movimento original, né? Se aqui a tendência é de alta, então perdeu esse suporte aqui, né? Então ele vai virar a tendência, né? E aí o que acontece? Essas armadilhas geralmente é onde que gira o mercado, né? O preço gira, né? Ele está vindo alto e vira para baixo. Geralmente o volume vem muito alto também, né? Na armadilha, né? Aqui ele já é um volume baixo, né? Fraco, né? E aí aqui existe geralmente um volume oposto, no caso aqui um volume negativo, né? Que seria venda, né? O volume de venda geralmente vem muito forte e acompanha toda a perna aqui, né? Agora vamos seguir aqui nas armadilhas de fundo, tá? Então o preço veio caindo, né? Fez essa armadilha, aí acionou os stops dos comprados, né? O stop do comprado é venda, né? E aciona o gatilho do cara que quer vender, né? Então ele vai vender e vai pôr o stop aqui em cima, né? E aí o mercado ainda pode, né, pregar uma peça, como eu falei, né? Então pode fazer outra armadilha aqui em cima dessa, né? Buscando mais
buscando mais gente ainda para estopar, né? Então aqui o preço caiu, né? O preço faz um teste aqui de resistência, cai, não rompe, né? E aí todo mundo espera que volta a subir, né? E aí põe compras, né? Enfim, compras aqui, né? O preço vem, cai novamente, né? E vem, testa topo, testa suporte, né? Rompe topo, né? Cai, né? Perde fundo anterior, né? E vai novamente, né? Rompe topo e cai e depois rompe de vez, né? Vai para cima com tudo, né? Aqui a gente tem um padrãozinho, né, de figura, né, que é muito conhecido, né, na análise clássica, né, que é o ombro cabeça ombro invertido, que é uma armadilha de fundo, né? Então a gente tem um teste aqui, né? E aí geralmente vem num movimento assim, né? E aí ele chega a romper essa resistência aqui, cai bruscamente, né? E aí volta a fazer o movimento, né? E aqui, né, falando de Dow, né, a teoria de Dow, né, a gente tem um mercado lateral, né? Então a gente tem mais ou menos aqui o que o preço do Bitcoin está fazendo hoje, né? Ele fez aquele rally de alta ali de dezembro, né? Aí teve uma grande queda, né? E aí veio tentando romper topo e atualmente ele está lateral, né? Ele segue sem tendência, ele perde o suporte, mas ele não rompe de novo, né? Ele acaba voltando, né? Então ele está se mantendo aí acima dos 6 mil dólares, beleza? Bom, agora vamos para o gráfico, né? Pra gente ser feliz, né? Estou usando aqui o gráfico da Decred, tá? Par BTC da Bittrex. E onde que nós vamos achar essas armadilhas no gráfico, tá? Essas armadilhas, né, no desenho lá, né, no esqueminha, é muito fácil a gente encontrar elas, né? Quer dizer que todo rompimento em falso é armadilha? Não, tá? Pode ser que seja um fim de tendência, né? Mas como é o grande player que move o preço no mercado, né, que desloca o preço no mercado, não somos nós, né? Ele perdeu o interesse, ou ele terminou de desfazer da sua posição, né? E eu estou sem indicador de volume aqui, deixa eu colocar aqui ele. Vamos lá, beleza. Agora nós estamos com o volume ali embaixo, para a gente entender como que funciona a dinâmica nessas armadilhas, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu falei, o player está se desfazendo da posição, né? Então o preço perde a tendência, né? Porque ele para de atuar para que o preço continue aquela direção, subindo ou caindo, tá? O player se utiliza do mercado também, né? Da euforia do mercado ou do pânico para conseguir, né? Acelerar, tanto para ele montar a posição dele quanto para ele desfazer da posição dele, né? No caso aqui de uma grande alta como essa aqui, né? No caso de uma grande alta como essa aqui, a gente vê o player desfazendo da posição dele da seguinte forma, né? Ele tem liquidez para sair aqui porque todo mundo quer comprar, né? Então ele usa esse momento aqui para vender, né? Porque todo mundo quer comprar a Decred, né? Ninguém comprou aqui, né? Enquanto ele estava comprando dos desesperados que estavam vendendo, né? Aí aqui ele está vendendo para os desesperados que estão querendo comprar, né? Ele atua totalmente inverso, né, do que normalmente a gente psicologicamente a gente faz, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, nós podemos ver já de cara aqui, né, nesse movimento aqui, ciclo, né, das ondas, né?
E aí o fim do movimento, né, com um volume muito forte aqui, né, muita compra aqui, certo, muita compra, mas se teve muita compra, também teve muita venda aqui em cima, porque o cara que está comprando aqui em cima, ele está comprando de alguém que está vendendo, né? E geralmente o cara que está comprando aqui é o cara que não se posicionou, né? Teve a alta todinha para se posicionar, ele não se posicionou, e ele quer comprar aqui achando que o mercado vai embora, né? Ele comprou e falou, não, eu sou, o cara vai subir, né? E aí o que acontece? O preço volta, né? O preço cai. O preço cai. E aí o cara recupera um pouquinho, né? E você pode ver que ele faz fundo ascendente, né? Aí ele começa, rompe um topo aqui, esse topozinho anterior, né? E aí ele vem e ainda rompe o topo aqui, né? A gente está desconsiderando a sombra, né? E aí, o que tem aqui? Muita gente, olha lá embaixo no volume lá, muita gente comprando ali, ó, naquele rompimento, ó, porque rompeu o topo anterior. E aí, depois disso, o que acontece? O mercado vira para baixo, né? E começa a cair, cair, cair. Aqui a gente tem uma outra armadilha, tá? Que a gente começa a ver topos e fundos ascendentes, tá? E depois rompe, como eu falei lá, rompe novamente o suporte, né? Perde a linha de suporte. E aí ele lateraliza, né? Faz uma armadilha aqui. Ele vem, rompe topo, aí todo mundo entra comprado aqui, né? Porque rompeu o topo anterior, né? E aí o preço cai novamente, né? E aí o cara aqui ele desesperou, né? Falou, é o fim da linha, né? Eu vou vender, né? Porque tô perdendo fundo agora. Segundo a análise técnica, né? Fala clássica, a gente vai encontrar suporte no fundo abaixo, né? O fundo abaixo aqui pelo gráfico, né? É esse fundo aqui, né? Esse fundo, esse, a gente pode usar essa resistência aqui, né? Essa acumulação aqui, né? Ou pior ainda, né? O cara acha que o preço vai vir aqui embaixo, né? Ele fala, não, quando cair lá embaixo de novo, eu vou comprar, né? E aí novamente uma atuação forte aqui, ó. Enquanto o mercado está caindo, né? O player está comprando, ó. O cara está comprando, comprando dos desesperados que estão vendendo aqui, né? E aí depois ele vira o mercado, né? Ele joga o mercado para cima de novo, né? Então essas armadilhas são onde os players eles montam a sua posição, né? Ou desfazem da sua posição, onde eles testam o mercado aí para ver se tem outro player atuando aí junto com ele, porque para ele poder mandar o mercado para cima, não pode ter outro player querendo vender, né? Se ele vê que a força de venda é muito grande ainda, né? Ele vai deixar cair, né? Ele não vai frear, ele não vai frear o mercado, né? E aí o preço cai, ele monta outra armadilha aqui e faz o mercado subir. O que nós temos que entender também, tá? É que o player, um grande player, ele atua nas duas pontas, tá? Ele atua tanto na ponta compradora, certo? Quanto na ponta vendedora. E aí para finalizar, né, o que eu quero que fique claro aqui, né, que nós temos que ter uma boa leitura aí desses movimentos no gráfico, tá certo? Não é tão fácil, né? Agora o gráfico está parado aqui, né? Mas quando a gente está aí dentro do mercado, não é tão fácil a gente sentir isso aí que está acontecendo, né? Porque o mercado não, os movimentos assim não são iguais, né? Apesar de serem de certa forma semelhantes, né? Eles não são iguais, né? E o interessante, tá, é você usar essa percepção, tá, das armadilhas
para você conseguir se posicionar melhor, tá? Porque o que acontece? Às vezes o cara acaba saindo da sua posição aqui, né? De venda, né? Ou de compra, né? O cara comprou aqui porque rompeu, né? E aí o cara fica abalado, né? A pessoa fica abalada, né? E ele não tem coragem depois de entrar, né? Virando a mão aqui para pegar essa queda aqui, né? Então, se você viu um movimento, né? Porque enquanto a gente está operando, a gente não tem como saber, né? Não sei depois que o movimento aconteceu, né? A gente tem como ter certeza que realmente ele era uma armadilha. Mas vamos supor, você entrou comprado aqui, né? O preço foi, né? Voltou, não? Voltou aqui, perdeu a força aqui, né? Então, testou aqui essa linha novamente, não passou, né? Você vira a mão imediatamente, né? Vai vender, né? Vai entrar na outra posição. Aqui é a mesma coisa, né? Você entrou vendendo aqui, né? Porque perdeu a linha de suporte, né? Você entrou vendendo aqui porque perdeu a linha de suporte e você aposta que o preço vai cair para o suporte que é abaixo, né? Para o outro nível mais lá embaixo ainda, né? E aí o preço volta, né? Volta e começa a andar. O que você tem que fazer imediatamente? Estopa a sua posição e volta comprando. Você não precisa nem esperar romper esse topo aqui, ó. Porque se você colocar abre uma operação dessa com stop desse tamanho aqui, né? Até chegar aqui, né? Vai ficar uma razão risco-ganho ruim, né? Então você viu o preço voltando aqui, né? Viu que configurou uma armadilha, né? Você fecha a sua posição e vai andar junto com o movimento que está acontecendo, né? Para você não perder dinheiro no mercado, né? O que mais faz a gente perder dinheiro no mercado é a gente ter uma ação, né? E quando ela não vai de acordo com o que a gente espera, né? A gente fica sem reação, né? E a gente tem que reagir no mercado muito rápido, né? Porque é o nosso dinheiro aí que está em jogo ali, né? E depois aí a gente vai falar sobre mais outros temas, tá? Vamos falar sobre níveis de preço aí, que é uma coisa, um assunto bem interessante aí, tá? É uma coisa que para o nosso cenário atual aí do mercado, né, lateral, né? Um assuntozinho interessante aí pra gente, beleza? É isso aí, Bitmasters. Tudo de bom pra vocês.